Olá, hoje no Papo de Engenharia estamos com Vicente Loureiro, arquiteto e urbanista, conselheiro da AGETRANSP. É a Agência Reguladora de Transporte do Estado do Rio de Janeiro. Exatamente. Muito obrigado pela presença, sei que a sua vida está corrida. Agradeço a Ana Paula que fez aí a ponte. E para começar, o Marco Antônio Barbosa vai falar um pouco de quem são os nossos patrocinadores e vai agradecer Vicente, em 2 minutos. Eu não consigo agradecer 2 minutos. 2 minutos, para mim, é coisa impossível. Vicente, você não imagina o prazer que eu tenho em recebê-lo aqui, não só pelo seu trabalho na área da região metropolitana, que eu acompanhei, que é um trabalho extremamente competente, eu não estou fazendo nenhum elogio descabido, é verdade mesmo, e todo mundo sabe disso, até porque você está trabalhando, você é um funcionário público há muitos anos, e você fez um trabalho excelente na área da região metropolitana, no trabalho que você fez sobre a tentativa, mais uma tentativa, de se buscar depois você esclarece dizendo que não é tentativa, que é uma coisa concreta, buscar essa discussão da região metropolitana. Mas você não me conhece pessoalmente, segunda ou terceira vez nós nos conhecemos pessoalmente, mas eu conheci você lá em Três Rios, entendeu? Quando você tinha um escritório em Três Rios, lá por volta dos anos, eu não sei se é você, ou seu parente, ou seu filho, que também era Vicente Loureiro, no escritório que você tinha lá em Três Rios. Não era você, não era Vicente Loureiro. Um homônimo. Homônimo, Vicente Loureiro. Olha, vê que eu vou fazer um elogio pro homônimo aqui. Olha só. Que coisa desagradável Tudo que você fala. Eu juro que eu pensava que era você naquela época. O que você fala de bom é dele. É dele, Bom, mas de qualquer maneira, acompanho você há alguns anos nessa discussão. Eu participei da discussão, do plano diretor da região metropolitana, e por causa mesmo disso que a Ana Paula Macieiro, que é sua amiga e engenheira, que trabalha com você na Getran, me propôs o seguinte: vamos levar o Vicente Loureiro. Eu falei, claro, o Vicente Loureiro fez um trabalho significativo na área da política pública e precisa ser mostrado isso, ser registrado isso. Mas eu tenho aqui, você vai participar do Merchan aqui nosso, aí, esse ABMEC é a associação, o mais novo Merchan que a gente tem, a Associação Brasileira de Engenheiros Mecânicos e Industriais da Seção Rio de Janeiro, que está entrando aqui, ajudando a gente a fazer esse podcast. Esse é o Papo de Engenharia, viu, Vicente? Nós estamos aqui nós não começamos agora, já tem um ano e 2 meses, nós estamos com quase 80 podcasts já produzidos. Depois eu vou mandar para você o link, depois você dá uma olhada nos diversos podcasts e no seu também vai estar lá. Também tem o IBEC, Estudo Brasileiro de Engenharia de Custos, que é do meu amigo Paulo Dias. Eu não sei se você conhece o engenheiro Paulo Dias da área de engenharia de custos. É talvez, se não me engano, o melhor engenheiro da área de engenharia de custos da América Latina. E vai aparecer a BRAIP, que é a Associação Brasileira das Empresas que faz inspeção predial de gás. Ela é do nosso amigo, não sei se você conhece, Jorge Omar. Jorge Omar é uma figura brilhante da BRAIP, é o presidente da BRAIP. Jorge congrega nessa associação quase todas as empresas que fazem inspeção predial de gás, tanto residencial quanto comercial. É isso. E tem a que faltou, a principal dela, que é a Contec Engenharia, que é da consultoria de elevadores, que é o do meu amigo Luiz Barata. Ele faz consultoria de elevador e vale outras coisas. Auto-vistoria predial, perícia, e vai por aí, perícia. Então, a Contec talvez seja hoje... Eu não sabia que você tinha 20 anos já, a Contec. A Contec tem 20 anos no mercado. Eu tinha um amigo que dizia que o melhor sistema de transporte que existe no mundo são os elevadores. Mas depois eu te conto, tem que ter um cuidado agora. Ele tem até... Agora, a gente podia ter facetro, sei lá, né? A cartilha? A cartilha não tá... Ainda não está impressa, não? Não, tá, mas foi pouca tiragem. Mas devia trazer uma aqui para apresentar. Ele fez agora uma cartilha sobre elevadores. Para síndicos, né? Como entender o elevador, né? Porque os síndicos acabam não entendendo e as empresas acabam não fazendo as manutenções devidas. Aí o índice de acidente sobe e todo mundo fica apavorado com o nome elevador. Vicente, muito obrigado pela presença novamente.
a gente começa assim, perguntando lá atrás, por que que o Vicente optou pela arquitetura? O que que te motivou a seguir essa carreira? Bom, em primeiro lugar, quero agradecer muitíssimo o convite, a oportunidade de estar aqui com vocês para bater um papo, né, sobre a engenharia e o que ela tem contribuído para as Só uma cidades, coisa, para a nossa só uma vida. coisa para te colocar mais à vontade. Uhum. A gente, quando propôs isso, a gente não propôs para engenheiro. Depois a gente verificou que a engenharia só não cabe. Uhum. Aí trouxemos arquiteto, tem vários arquitetos que já tiveram por aqui, inclusive o presidente do CAL já esteve aqui, então você pode ficar à vontade, técnicos também, já teve vários técnicos aqui, então Ele já está à é uma vontade há muito questão- tempo já comeu um bombom em tudo. É uma questão, não, porque a gente não tinha dito isso, que ele é arquiteto. Não, Ele é sim. arquiteto. Então, para ele ficar à vontade, Não. que ele não é o primeiro arquiteto e a gente não está Não, fazendo sim. uma concessão. E se Absolutamente. reconhecendo o valor do profissional. E acho que é um papo, tenho certeza que vai ser bastante agradável. Eu espero que ajude, colabore para que todas as pessoas, né, ouvintes de vocês, do podcast, né, se sintam enriquecidas, né, com o que a gente puder conversar aqui, no sentido de, tenho certeza, de para melhorar a vida nas cidades, que eu acho que é o que tanto a engenharia quanto a arquitetura tem a contribuir. Mas a sua pergunta me lembra as razões. A minha mãe era do lar, né? Como era naquela época, mas ela gostava muito e meu pai trabalhava numa editora e trazia todo mês uma revista que era cara para lá na época, mas chamava-se Casa e Jardim, existe até hoje. Tem até hoje. E isso eu estou falando final dos anos 50, dos anos 60. Vocês nem eram nascidos, eu acho, mas Não, ele era, eu não. então, Não, eu nasci em Já- 52. eu Nasci sou em de 52. 54. Mas eu era espertinho já. Quando eu nasci, eu nasci falando cabeludo, essas porra. Então, essa revista vinha em preto e branco, vinha uns projetos de arquitetura, de casas principalmente, né? E às vezes umas perspectivas, e aquilo me encantava. E eu passei a desenhar aquilo, a copiar Tá copiado. aqueles desenhos e tal, e até fazer trabalhos escolares. Você é do Rio, não? Mas eu sou do interior do estado, do sou de Paracambi, Paracambi, interior do estado aqui do do Rio. lado. Então, ali a gente foi. Foi assim que eu fui tomando o pé desse assunto e fui crescendo com a ideia de fazer. Naquela época chamava-se, ainda tinha lugares no Brasil que era assim, que era engenheiro arquiteto. Sim. Era assim que era Sim. chamado, né? E eu fui crescendo com essa ideia e estou aí, né? Há quase 50 anos. 50 anos. É, Mas se formou tentando onde? tocar esse pistão, né? Mas você foi para a escola de arquitetura com a Fui. Nacional? Não, eu fui numa Silvio Souza, Silvio Souza. uma escola que já não existe Não mais. existe mais. Como a minha também, a Gama Filho também não existe. Loucura. Os caras acabaram com tudo. Mas a sua escola, Foi, que você fez lá, eu quero lhe dizer que é uma das melhores escolas estaduais. O nome é a mulher do Carlos Prestes. Olga Prestes é o nome da escola que você, o nome da escola que você estudou. Isso. Hoje se tornou uma escola pública. e aí, depois eu fiz um curso que também não existe mais, que era no UFRJ, um curso de urbanismo. Urbanismo. Você Era arquitetura e urbanismo. Lá já era arquitetura e urbanismo. Naquele período você estudava arquitetura em 5 anos e fazia 2 anos para fazer urbanismo, né? Então eu fiz essa formação. E fiz uma coisa que eu recomendo muito para todo mundo, é a formação continuada. Eu dou muita importância, até hoje, à possibilidade de você participar de congressos, eventos, seminários, hoje chamam de workshop, essas coisas, porque isso ajuda muito a gente a ficar antenado com o que está acontecendo. Então, tive uma formação continuada por opção bastante rica, né, e sempre renovada. E mais recentemente me meti a fazer um doutorado na Universidade de Lisboa, em Portugal, mas ainda não concluí, não concluí a Mas quando você se tese. forma, Mas é você aquela vai para sanduíche? arquitetura ou vai para urbanismo? Não, quando eu Ou me faz, formo, ou faz as como eu duas formo, coisas? eu fui arquitetura. Comecei com arquitetura. Escritório, você tinha um Eu escritório? tive escritório de arquitetura, mas logo me tornei funcionário público da Prefeitura de Nova Iguaçu, né, onde eu vivo, e aí o urbanismo tomou também. conta. Aí o urbanismo tomou conta. O urbanismo foi tomando conta das necessidades Você da já Prefeitura. participou até de administrações da Prefeitura? Já fui secretário de algumas cidades, enfim, sempre lidando com urbanismo.
né, dando cabeçadas, né, porque não é fácil, né, mas enfim, acredito muito no papel do engenheiro, do arquiteto na administração pública. Tem lacunas muito importantes e a necessidade é muito grande. Já existe até algumas escolas, poucas no Brasil, que trazendo uma formação nova, eles chamam de engenharia urbana, né, para preparar profissionais para A lidar. PUC, inclusive, tem um mestrado. Mestrado nisso. Engenharia urbana, né? Eu acho muito importante, sabe? Eu acho que as cidades carecem de profissionais para lidar com lixo, com trânsito, com água, esgoto, drenagem. Enfim, são inúmeros serviços que a presença da engenharia é fundamental. Deixa eu dizer uma coisa, essa coisa desse estudo, você é um urbanista nato, você, praticamente... É o que ele gosta de fazer, né? Foi o que você foi criado. Foi criado. Isso tem frustração? Muitas, né? O Vicente, ou você acha que tem realização? Eu realizei, tem realizações? Tem dificuldades, não é fácil, né? A administração brasileira tem as cidades, né, onde a gente vive, tem muitas demandas sociais reprimidas, de infraestrutura também. Então, sempre você está fazendo as coisas, consegue, às vezes, um avanço importante, mas tem aquela sensação de estar sempre devendo, às vezes, porque os problemas são complexos. Mas eu creio que eu pelo menos tive a aventura de ter prazer, porque senão também não é fácil você não vale trabalhar. a pena. Tem que ter prazer, tem que ter prazer. retorno, tem que ter, né, alguma coisa, e acho que tem o reconhecimento, é uma forma né, de ter esse retorno. Eu acho que você também, quando você consegue medir o alcance do que você faz, né, para a sociedade, isso volta também, com uma... Né? Volta como gratidão mesmo. Né? Mas, Vicente, pela você oportunidade. acha que a política caminha com a área técnica, ou existe uma dificuldade nós técnicos, né, abraçar isso, porque você tem uma vontade de executar e às vezes a política naquele momento não permite. Falta um pouco isso, essa junção? Eu vou fazer com muito cuidado, porque tem uma onda aí de demonização da política que Sim, eu não gosto, eu não concordo. Eu acho que a política é a mãe de todas as ciências, ela é fundamental. Ela é fundamental para as transformações. Há atritos, claro, porque nem sempre o político, né, tem a formação, tem ou informação, ou a percepção do que é mais importante e não tem paciência para o planejamento, para o tempo de maturação das coisas, essa história de mandato, de renovação de mandato, de eleição de 2 em 2 anos, na minha opinião, atrapalha muito, porque faz um calendário muito assodado. Isso. Então, eu acho que aparecem conflitos nesse sentido e alguns outros por causa da falta de percepção e importância. Mas também percebi e tive a oportunidade de lidar com políticos muito sensíveis e muito com a percepção muito apurada em relação à realidade e emprestando, inclusive, às vezes um feeling que queima etapa, nos ajuda a queimar etapa. Então, eu diria que é fundamental a presença da política, às vezes nos frustra, nos coloca diante de uma figura que não tem sensibilidade ou não tem um espírito republicano, né, necessário para desenvolver um programa maior, mas eu acho que, no âmbito geral, o que faz falta é a gente ter um convencimento, e a sociedade também, não só os políticos, mas a sociedade também, de que há questões que é preciso ter prazo, tempo para vencer. Não tem mágica. Às vezes eu fico a ver na mídia, né, nas redes sociais, uma coisa assim, uma ansiedade, uma coisa de... E tem coisas aqui da engenharia, do urbanismo, que leva tempo mesmo. Você resolver certas questões, é necessário 1, 2, 3 mandatos, e a gente vê muito mais um assodamento de política de governo do que política de Estado. E na nossa área, assim, se me permite, eu diria que a maior parte das nossas ações tem a ver mais com política de Estado do que com política de governo. Daí, talvez, mas eu acho que tem uma coisa que me parece que tem um choque. Tem um choque. Quando você é secretário de urbanismo na cidade, como Nova Iguaçu, que você faz uma introdução, você faz um projeto, e que você vai lá para o prefeito e diz, eu acho que isso aqui é muito bom, tecnicamente, você não consegue persuadi-lo.
Ou você consegue? Você conseguiu? Às vezes sim. Mas a grande maioria você não consegue. Muitas vezes você não consegue sensibilizar, ser chamado de poeta, sonhador. Eu já vivi isso. Mas assim, tem muitas das vezes que você consegue não só convencer, como consegue entusiasmar. E aí eu acho que é o condão mágico do projeto, do ato de conceber, né? Seja uma solução de engenharia, de trânsito, seja de urbanismo, seja de arquitetura. O projeto, quando bem fundamentado, bem constituído, ele traz consigo uma mágica de convencer, de seduzir. Então, aconteceu já comigo isso, o projeto convencer a autoridade, o político, de que aquilo realmente faz sentido e aquilo é viável. Eu vou dar um exemplo muito concreto, assim, para facilitar o que eu estou dizendo. Eu estava prestando serviço na Universidade Federal Fluminense, num organismo lá que existiu, e a Light, na época recém-privatizada, contratou a universidade para fazer um estudo sobre compactação de linha de transmissão e aproveitamento do que sobrasse para outros fins. E aí me chamaram lá, a gente conversando, a gente falou, opa, tem uma hipótese interessante. A gente pode fazer essa compactação e fazer que era um sonho lá de Nova Iguaçu, sonho antigo de prefeitos antigos, que fazer a Avenida Iguaçu, que era paralela às linhas de transmissão, mas sem mexer nelas. Mas isso não era possível por causa do magnetismo, né, energético, não era viável. Ela tentou, dois prefeitos, eu era garoto, outro já era rapazola, tentou fazer, mas foi embargado porque não podia ser daquela forma. Mas esse era um sonho que vivia povoando lá. Aí fui chamado e falei, olha, eu lembro de um projeto assim, vamos tentar ver se é possível. E aí, discutindo com técnicos da Light, com técnicos do DER, e aí eu digo o quanto que é importante ter gente qualificada nos organismos, né? Discutir os projetos. Vocês estavam discutir conversando, tecnicamente. Estavam conversando anteriormente aqui da necessidade de concurso, de renovar, de ter sempre gente que tem a visão sistêmica e guarda, né? Assim, guarda o conhecimento, né? Eu entendo o linguajar. Na hora que eu estou conversando com você, entenda essa questão urbana, tem essa visão urbana, tem essa sensibilidade. Aí nós juntamos a universidade, Light e o órgão do Estado, o DR, e para ver como seria possível, né? Se seria possível, compactando, em vez de quatro linhas de transmissão, com 2 ou 3, a gente conseguiria fazer algo que pudesse permitir uma melhoria da circulação viária na região desse ramal. E aí fizemos esse estudo, foi amadurecendo e tal, e aí com custo preciso, porque ao envolver a Light, a gente conseguiu ter um custo preciso de quanto que aquilo ficaria e quanto seria a obra e o que poderia sobrar, se era possível disponibilizar alguma área para outra destinação que a Light desejasse. E aí foi feito, e aí quando foi feito, conseguimos fazer uma maquete assim, exemplar do que ia acontecer, orçamento, e houve a mudança de governo. E um deputado, foi lá da cidade de Nova Iguaçu, foi ele deputado federal, depois veio a ser prefeito, e eu procurei, e falei, olha, eu tenho um projeto que eu gostaria de apresentar, que foi feito... Quem era? O Nelson Bonetti. Nelson Bonetti. Recém-eleito. Aí eu fui procurar, eu tinha lá atrás, quando eu tinha escritório, feito um projeto para a empresa que ele tinha, de um pequeno edifício. E você também trabalhava na Secretaria de Urbanismo lá nessa época eu não estava... Não estava na Secretaria. Eu estava à disposição de outra prefeitura, eu não estava lá. Aí fui lá, está aqui, ele foi, é viável, eu falei, está aqui, ó, pessoal da UF, pessoal da Light, foi feito a 6 mãos, então tem substância, né? E o Luiz Paulo Corrêa da Rocha, que esteve aqui como deputado, ele já tinha feito, na tese de mestrado dele, ele tinha feito já referências a essa possibilidade. Não exatamente com o mesmo desenho, mas o mesmo conceito. E tudo isso a gente aproveitou. Isso, o final, é a Via Light. Via Light. É a Via Light. Aí a gente conseguiu, ele falou, poxa, ligou para o governador então eleito, era Marcelo Alencar.
e Luiz Paulo, vice-governador. Vice-governador. Marcou a reunião, nós levamos material, maquete, tudo. E com o Luiz Paulo lá, Luiz Paulo era o entendedor. É isso aqui. É o entendedor. É isso. Aí. Ele tinha pensado numa coisa maior, mas bem. E aí, como faz, como não faz? Naquela época foi possível, porque tinha que, além do custo de fazer a obra, né, de engenharia, tinha o problema da compactação, que custava dinheiro também. E aí foi. Ainda tinha um problema daquelas redes, da rede aérea. É isso, que tinha que compactar. Compactar. Né, que custava dinheiro. Porque custava. Tanto é que na linha amarela, por exemplo, eles compactaram. Lembra que na linha amarela fiscalizado? Lá também podia ter feito a mesma coisa, mas a Light não quis gastar dinheiro. Aí o custo ficou mais pesado, a gente conseguiu compactar sem verticalizar uma torre só. Mas ainda assim, custava dinheiro. Custava quase que o equivalente à obra. É mais ou menos isso. Nossa! Aí veio quando eu digo que a política é útil. A sagacidade do então governador Marcelo Alencar, olhando aquele, ligou para lá e disse, vamos conversar, vamos ver. Aí foi montada uma solução que hoje acho que não seria possível. Acho que o Conselho de Secretários de Fazenda, o CONFAZ, acho que ia botar uma pedra no caminho. Foi a solução seguinte, olha aqui, você me paga tanto de CMS por mês, Light. Então vamos fazer o seguinte, essa obra custa tanto, eu tenho mandato de tanto tempo. Então, durante o meu mandato, não precisa pagar. No início, você vou reduzir. Vou te dar um desconto, equivalente mas vocês, em 48 prestações. Vocês otimizam lá. Vocês fazem inteligente, né? Inteligente. Uma solução inteligente. Uma solução muito inteligente. A Light topou fazer, porque ela também precisava dar um reforço. Você conhece a Via Light? Um reforço na retaguarda. Não, o que eu estou te dizendo é que eu ia fazer a intervenção, com duas intervenções em cima do que o Vicente está falando, que a ideia é brilhante, a Via Light. E dividia Nova Iguaçu em dois lados sectários, um lado de lá e um lado de cá. Era um horror. Eu morei em Nova Iguaçu 4 anos. Então, eu vivi em Nova Iguaçu muitos anos. E a Via Láctea é uma ideia brilhante do urbanismo do que teve. Se foi do Vicente, eu quero dar meus parabéns. Agora, tem duas coisas interessantes lá que aconteceu. Um é que não deu seguimento, que ia dar uma frustração. Que é para sair na Avenida Brasil. Tem projeto. Para sair na Avenida Brasil. E levar a Cabo Sul. A Cabo Sul. Você podia fazer muito maior. E com uma faixa exclusiva para onde? Para facilitar a comunicação. E eu estou pensando em VLT, que cabe tudo ali. Porque agora. E uma outra coisa é que você saiu de Nova Iguaçu da direção, mas é muito maltratada a Via Light. É hoje. Dá dó. E ela chegou a ser licitada, a extensão. Esse é um testemunho também que você me permite. Claro, com certeza. Aqui, vale a pena. É esse o momento. Ela teve o projeto, foi licitado para chegar na Avenida Brasil, o que facilitaria muito, né? A relação com a Zona Oeste, a Baixada, que é muito intensa. E tirar o trânsito da Dutra. Aí foi feita a licitação, uma empresa vencedora, memorando de início, aquela coisa toda, de uma solenidade para dar início da obra. O Chapadão, o crime organizado ali do Chapadão, foi em cima do engenheiro residente lá, e exigindo que um viaduto entre a estrada Rio do Pau e a Via Light se atravessa o Chapadão. E aí tem uma rua que não me lembro agora o nome, paralela mais ou menos a Rio do Pau e a Avenida Brasil, e que eles não queriam, porque tinha um viaduto com os acessos que, enfim, facilitava a chegada e a saída daquela região. E eles não queremos. Olha só a que ponto chega, né, cara? Nós não queremos. Tem que passar que eu acho que esse viaduto ia dar um corte no meio do meio do Chapadão. E fazer a integração. E fazer a circulação de. Não, a interferência foi grande. O líder lá da época. Virou engenheiro, dizendo que não queremos. Não, mas é uma obra que vira e mexe, o Eduardo Paz fala e o próprio Cláudio Castro fala. Porque é um gargalo mesmo. Gargalo. Né? Aí não conseguiu, houve um confronto, o Estado estava na época naquele projeto das UPPs, mas já sem dar conta, porque tinha crescido demais, não deu conta de chegar junto, veio o processo eleitoral, enfim, a obra já havia alocação de um recurso da Caixa, na época de 255 milhões de reais para a execução da obra. Tinha um viaduto belíssimo na Avenida Brasil, um vão de 100 metros, uma obra de engenharia arrumada, enfim.
essas coisas... a gente- Mas continua na tua cabeça esse Não, projeto. continua porque Você vê, você vai falando e eu vou ver. Eu vou ver. tem solução. Você vai falando, eu vou ver na tem obra. solução, é absolutamente... E como você falou, quer dizer, uma coligação disso com o BRT da Avenida Brasil é um ganho de mobilidade para lá e para cá, da Baixada com a Zona Oeste, da Baixada com a Avenida Brasil e com o Eu acho que você falou isso como um ganho de urbanismo seu. Quer dizer, você Não, acha que isso é não, uma realização de um grupo junto com um grupo de pessoas, mas uma realização sua. É tão colaborei. bom isso, é tão bom isso que você faz uma trajetória excepcional. Porque você, a partir daí, você vai. Eu ia falar se meter, mas não é verdade, a palavra não é boa. Você vai se envolver na questão metropolitana. Queria te dizer que eu participei da região metropolitana, numa discussão dessa, no governo Moreira, em 86. 86 Ele por aí. criou a Fundação Estadual Não, da Região a fundação da Metropolitana. região já existia. Ele deu... Fortaleceu, criou a mas fundação. A fundação já existia. Mas, enfim, teve debates importantes naquela época, anteriores também. Naquele momento, a região metropolitana ainda tinha um organismo para cuidar dela, que era a fundação. A fundação. Mas o primeiro presidente foi o que foi ser governador do Paraná, o Jaime Lerner, não foi o primeiro presidente? No governo Brizola. No governo Brizola. No governo Brizola. Agora me diga uma Ela coisa. foi criada no governo militar, a ditadura, por aquele Faria Lima. Foi que criou. Porque ela foi reconhecida. Foi feita a fusão, né? 75, não é isso? Fusão. Isso, 75. Um ano depois foi criada a região metropolitana. Fizeram a fusão, criou a região metropolitana. Aí foi criada, teve um pessoal ligado ao Faria Lima lá para presidir, mas teve um diretor importante, um arquiteto, vocês vão lembrar, Maurício Nogueira Batista, foi o diretor de planejamento, foram feitos planos diretores para os municípios integrantes, houve um avanço na parte de planejamento. Aí veio a redemocratização, foi eleito o Brizola, o primeiro governador eleito, né, da redemocratização, chamou o Lerner. O Lerner teve uma temporada aqui. Mas não conseguiu também. Depois não conseguiu, sensibilizou. Teve dificuldades e também acho que a agenda de lá do Paraná chamou a atenção dele, a possibilidade dele voltar a ser Ele prefeito. vira lá e vira prefeito, depois vira governador. Aí ele preferiu lá e aqui não teve a mesma continuidade e acabou que no governo Moreira, depois veio o Brizola, depois veio o Moreira, no governo Moreira acabou sendo extinto o órgão, né? E assim, uma dificuldade muito grande com a redemocratização, havia um sentimento. Eu estou me alongando. Não tem problema. Não tem problema. Quando tiver o tempo, que eu vou interrompendo você. Por favor, e aí vou. Me corte mesmo. Naquela época, estavam vivendo uma redemocratização. Então, chamava-se, por exemplo, essa decisão de fazer a região metropolitana, estava dentro daquilo que a gente chamava de entulho autoritário. Mas nem tudo que estava no entulho autoritário era ruim. Era isso que eu ia falar para você, que os prefeitos naquela época entenderam que aquela fundação era uma interferência nas questões políticas do município. E aí não pode vir um cara lá do Rio e dizer para Nova Iguaçu o que Nova Iguaçu tem que fazer. Mas você conseguiu isso depois. Isso. Mas aí você pode ir direto. Porque a drenagem, por exemplo, às vezes era o destino final do lixo. Já naquela época já não tinha município, já tinha município que não tinha onde jogar. O Rio jogava em Caxias, né? Exatamente, já era isso. Já era então, assim. essa situação já havia-se questões de interesse comum que extrapolavam o limite dos municípios. Transporte. Mas aquele clima, né? O clima, tinha o regime autoritário. Deixa aquilo, isso que vem do regime autoritário, isso não presta. E não era bem assim. E a gente acabou demorando muito. E aí a Constituição de 88, que chegou logo depois, também nesse clima de restabelecer... De municipalista, alma municipalista, é perfeito, olhando para o Brasil como um todo, mas olhando para as regiões metropolitanas, por conta dessas complexidades porque foi acontecendo, quer dizer, essa conurbação, né, de juntar os municípios, você não saber se você está na Pavuna, se você está em Meriti. Hoje não é só se for. Você não sabe. Só se você for informado. Só se for informado. Você passa de um lugar para o outro na calçada. Mora aqui, vota ali. Não é assim. Isso parece país da Europa, né? Que você vai troca de lugar.
De repente? Essa realidade não foi incorporada. E aí nós atravessamos esses anos todos aqui no Rio, mas no Brasil também, nos outros estados, em algumas regiões metropolitanas, os organismos equivalentes à nossa fundação, Fundrem aqui, se mantiveram. Mas também, tem alguns no país? Tem alguns lugares? O tem. Recife conseguiu manter, Belo Horizonte conseguiu manter, Porto Alegre, mas muito enfraquecidas, cá entre nós, nunca foram perdendo vício e perdendo, digamos, importância. E até a Implasa, que é a empresa de planejamento de São Paulo, que era também foi muito forte, muito presente, acabou, acho que foi no governo Dória, na época, foi também extinta. Né? Mas deixa eu te falar uma coisa, o Vicente, para não esquecer. Tem duas coisas que eu não esqueci. Por exemplo, nessa tese de que tudo que era da ditadura era ruim e tinha coisas que a gente podia ter preservado, mas sobre o teto de que tinha um autoritarismo por trás daquilo. E assim, acabaram com o BNH, que foi, na minha opinião, foi um erro, que tinha 500 problemas lá do BNH, podia ter saneado, ter resolvido, que tinha uma política de saneamento, tinha uma política de água e tinha uma política principal de habitação. E aí, do mesmo jeito que foi a Fundrem, o BNH foi para o espaço e ficamos sem política habitacional durante mais de 20 anos, 30 anos. Estamos até hoje. Em vez de jogar água suja da bacia, jogamos a bacia, a água, jogamos tudo. A criança. E aí, outra coisa é a questão da Fundrem, que era uma ideia muito boa, que a tentativa... e hoje é obrigatório, você vai explicar aí, é obrigatória a questão da fundação, porque não tem o Rio de Janeiro como viver, e aí veja lá o que o Eduardo Paes está fazendo lá, um negócio de ônibus, como é que chama? O terminal. Terminal, tanto na Dutra quanto na... Sem combinar com os russos. Sem combinar com os russos. Ninguém sabe. O pessoal lá da Baixada não sabe disso. E ele está fazendo. Mas aí, desculpa, eu não quero que senão eu roubo a cena. Eu acho que você tem total razão. Como é que você consegue pegar aquela história lá da Fundrem e trazer de novo e conseguiu combinar com o Pezão? Foi o governador Pezão que... Como é que você combinou com ele e isso deu certo? Não, acontece que... ficou um defunto insepulto, se eu posso dizer o termo, porque o fato, a realidade estava exigindo medidas de concertação entre entes, municípios, estados e até a União. Né? Porque aqui a gente tem uma sobreposição de assuntos, né? Você tem concessões, por exemplo, rodoviárias ou de mobilidade, né? Vinculadas ao governo federal, ao estado e ao município. Você tem esse sarapatel de ações dos 3 níveis de governo. Então, dizer que não acabar com o órgão não significa que se acabou com o problema, com os conflitos, com os desentendimentos. Eles continuaram a acontecer e, do meu ponto de vista, foram ficando até mais complexos, na medida que foi crescendo a população, foi se expandindo a região, outros municípios foram, né, sendo incorporados a essa conurbação. Não tem jeito, vamos ter que fazer. Aí, tinha que alguma coisa ser feita. No governo do Marcelo mesmo, ele tentou, no final do governo dele, ele tentou, aí motivado por uma tentativa de privatizar a SEDAI, naquela altura, que foram várias coisas privatizadas, aquele foi um momento em que as concessões começaram a acontecer no Brasil e o Rio de Janeiro... Principalmente foi o primeiro estado. O Rio de Janeiro foi o primeiro. Praticamente fez todas as concessões. Foi a última está sendo a SEDAI agora, mas fez todas as concessões. Mas ainda tentou, fez de transportes, fez de energia, de gás, mas agarrou na SEDAI, foi a última a tentar, era mais difícil, aí percebeu-se que tinha um problema que as outras não tinham, porque... a competência de gerir o saneamento era municipal, não era do Estado. Haviam contratos dos municípios com o Estado, delegando a SEDAI, no caso, delegando os municípios da região metropolitana, a antiga Sanerj, lembra disso? Que era saneamento do antigo Estado do Rio de Janeiro, que depois da fusão virou a SEDAI. E aí haviam contratos de pedir para que a companhia, criada com o Planasa, fosse a executora do serviço de saneamento. Não, era uma competência municipal. Aí, motivados por isso, resolveu criar novamente a região metropolitana. Houve um projeto de lei que foi para a Assembleia Legislativa no último ano, quase o último ano do mandato do Marcelo Alencar, e lá ela foi aprovada, instituída com ele,
fundamentalmente era esse o objetivo, né? Eu tinha também tratado os outros temas também, mas o objetivo, a motivação era essa. E aí, na época, o PT e o PDT promoveram uma ação direta de inconstitucionalidade contra a medida, na época, porque o Marcelo estava no PSDB e foi uma motivação. E o Marcelo estava com aquela peste de privatista, e aí a coisa estava. Aí a turma estava contra ele devidamente. A oposição propôs uma ação direta de constitucionalidade. Tudo que viesse uma cena Aí foi para o Supremo. E ficou lá por 14 anos. 14 anos. Teve 4 ou 5 relatores. E o Estado chegou até a delegar um procurador do Estado para ficar acompanhando, dada a importância dessa questão. E isso ficou lá. Aí, nesse período, teve outros governos, né, foram se sucedendo, e aí não se mexia mais, porque enquanto o Supremo não bateu o martelo, era essa tese, enquanto o Supremo dizia eu não vou mexer em nada enquanto o Supremo não definir. Mexer. Mas a pressão nacional, independente dessa questão, Rio de Janeiro, a pressão nacional, o fato metropolitano ficando complexo, fez com que logo também aconteceu o Estatuto da Cidade, logo a necessidade que precisava tratar das regiões metropolitanas, e aí o Estatuto da Metrópole, no final do governo Dilma, foi implementado. Foi implementado. Olha, temos que, em alguns casos, nós temos que olhar um pouco diferente. Porque aí também já tinha um apoio dessas cidades que você falou antes, que era Belo Horizonte, Recife e São Paulo, que já andavam nesse sentido. Temos que mexer nisso, a Constituição travou, a Constituição municipalista complicou um pouco, temos que mexer nisso, criar um ambiente de concertação institucional que permita a gente tratar dos assuntos de interesse comum e basicamente em 5 áreas: saneamento, transporte, uso do solo, habitação, enfim, essas questões do desenvolvimento urbano, essencialmente, vamos ser mais prático, já que saúde, segurança tem protocolos próprios, enfim. Então, essa foi o que a fisionomia, né, o conteúdo. E aí, como é que você convenceu o Pezão? Aí o Supremo vota. Exatamente. Aí o Supremo também. Aí houve uma tempestade, uma coincidência de fatos que facilitou. A gente já vimos conversando sobre isso, ele dizendo, olha, a gente tem que mexer nisso, a gente tem que avançar. Aí, quando aconteceu essa boa coincidência, né, de astros, né, tanto de um lado o Estatuto da Metrópole quanto a decisão do Supremo, obrigando a tratar a região metropolitana, aí ele criou então a Câmara Metropolitana de Ação Intergovernamental para preparar o Rio para lidar com essa nova realidade legal, jurídica estabelecida. Aí foi aí que nós começamos a conversar com os municípios e a construir um ambiente de concertação mesmo, conversar prefeito a prefeito, e aí teve eleição de prefeito. São 14. São 21. 21 municípios. Então, agora são 22. 22. Foi incluído Petrópolis, mas era 21. Prefeito a prefeito. Aí você foi de prefeito a prefeito. Aí teve eleição no meio, teve que voltar de prefeito a prefeito. Foi nossa, trabalho, que trabalho, hein? Foi 4 anos quase, né? Na Câmara de Quantos anos? 4 anos. Foram 4 anos de batalha para construir esse ambiente de, olha, tem... Aí não pode, que aqui vai me atrapalhar. Cada um com seu a sua verdade, sua característica de cidade. E a gente tendo que acomodar. E aí até que conseguimos construir um projeto de lei. Acho que foi mais de 4 anos, um pouquinho mais. Quem foi o falecido senador que inaugurou, como é que é o nome dele? Esqueci. Que foi ministro da Fazenda. Dornelles. Foi Dornelles. Aí, só que demorou, mas conseguimos construir um projeto de lei restabelecendo a região metropolitana do Rio de Janeiro, definindo quais eram os municípios que compunham e quais eram os assuntos de interesse comum. O que é realmente, onde as questões eram mais sérias. Aí você priorizou para facilitar o trabalho. Saneamento, mobilidade, habitação, uso do solo e habitação e tem mais telecomunicações e tem mais um. Daqui a pouquinho eu lembro. No saneamento tem drenagem, lixo. Água e tal. Mas eram do desenvolvimento urbano. Eram esses os temas que
ficaram acordados. Os prefeitos aceitaram com o maior... Isso, não, definimos. Conseguiu alinhar, né? Consagramos. Conseguiu alinhar com os Isso. 22. Tem que botar saúde. Não, saúde não pode. Pode já ter uma política própria. Queremos segurança. Segurança não dá. Já tem uma política própria. Protocolo próprio. Então não dá para misturar a estação. Vamos ficar no fundamental. E até porque você não queria mesmo abrir o leque, porque senão você perdia. Tem que fazer esse recorte. Aí era outro governador. Você tinha que ser governador, o governador da região peloponestana. Aí conseguiu-se montar o projeto de lei e foi encaminhado para a Assembleia Legislativa, criando, então, essa região, dizendo quais eram os termos, e mais importante, criando um sistema de decisão, com a seguinte forma, um conselho deliberativo formado por quem tem mandato. Então, e isso foi uma das coisas que eu acho que perdeu muito depois, porque na lei foi votado assim, que era só vota, deliberar sobre questão como essa do saneamento, se pode ou se não pode fazer concessão, o prefeito e o governador. Não adianta mandar secretário, quinto escalão, a decisão política, e só quem tem mandato... porque você criou um conselho só de prefeitos. Só de prefeitos. Prefeito e governador. E um conselho... E embaixo você criou um conselho... Da sociedade. Da sociedade. Um amplo para poder pautar assim, o que é importante para levar para que o conselho maior que tem CPF preso na questão, que tem por delegação, né, tem mandato e tem CPF vinculado a esse mandato, deliberasse dessa decisão final. Mas você criou também uma fundação própria, uma empresa própria. Aí foi criado o Instituto Rio Metrópole, para ser a parte técnica, dar a substância técnica com diretoria eleita, passando por aprovação da LERJ, todo um processo parecido muito com o de agência. Olha, tem que ter um mandato não coincidente para poder ter a sensação de continuidade, enfim, todos os cuidados que a gente naquela época achava que era importante. E isso foi para a Assembleia e ficou lá. Só quando o André Siciliano virou presidente que ele conseguiu, ex-prefeito, sensível com a questão, ele aí pegou o negócio à frente e aprovou, e quem sancionou foi o Dornelles, exatamente como você falou. Então, assim foi o processo. Passamos a ter uma lei de governança da região metropolitana. Como é que se governa essa geringonça? Boa, Vicente, você teve um trabalho agora. Vicente, que a gente... claro que eu acho que tem um trabalho incrível nisso, mas o Instituto parece que não vingou, as políticas não vingaram, o governador mudou 2 vezes. Como é que você foi para a Getransp? Como é que isso está? Como é que está hoje isso? Aí... eu estou sendo catastrófico. Se eu estou errado, por favor, você está enganado, Marco Antônio. Desculpa a minha veemência. Não gosto de ser indelicado nem leviano, mas eu vou procurar falar o que eu penso com profundidade aqui. Foi feito isso, projeto de lei. Esse projeto de lei, para ser aprovado, já tivemos um embate lá, até com o meu querido amigo, meu ex-professor Luiz Paulo. Eles sugeriram lá, a comissão que ele presidia lá, incluir Petrópolis. A gente era contra, mas tudo bem. É o legislativo, também a gente entendeu. Tem que entender que o legislativo tem poder. E aí teve também algumas tentativas de incorporar de novo a saúde, a segurança, que foi barrada. E aí o bom senso prevaleceu. E permaneceu mais ou menos aqueles temas que eu tinha citado aqui como os temas de interesse comum efetivo da região metropolitana. Então, ou mal ou bem, o projeto de lei foi aprovado. Como pôde ser aprovado? Eu acredito, tirando essa questão de Petrópolis, que me incomodou, mas, assim, como é. Sim. O jogo da política é esse, vamos seguir, vamos respeitar, né, as diferenças e tocar o bonde para frente. Foi aprovado. E criado o Instituto Rio Metrópole para ser a fundação da atualidade, mais ágil, né, com as outras coisas que também a criação das agências reguladoras trouxe como novidade, incorporando esse processo de gestão mais moderno. Aí foi maravilha. Ao mesmo tempo, foi entregue à LERJ um plano diretor, um plano de estratégia de desenvolvimento urbano integrado da região metropolitana, o primeiro da história.
E tivemos a consultoria do Jaime Lerner. Ele voltou ao Rio. Participou, foi fundamental, ainda estava vivo. E aí ajudou a fazer esse plano, que também teve... E validou o plano. Trocentos debates, reuniões, encontros. Eu me lembro. Só que eu tive reunião ali no Palácio Guanabara, umas 300, sei lá, 400. Assim, eu particularmente, eu era o responsável pela Câmara Metropolitana de Integração Governamental, que virou o Instituto Rio Metrópole. E, assim, não teve município que eu não tenha ido menos de 5 vezes, né, nesse processo de discussão. Alguns foram 10, 12, dependendo da complexidade. E um processo penoso, mas tem que ser assim, não tem outro jeito. Isso é política pública. Tem que entender. Política pública, até você convencer o público. E constituir um mínimo de consenso para a coisa andar. Aí foi feito, o plano foi junto com a lei. Só que com a entrada de Petrópolis, tivemos um impasse. Quer dizer, tínhamos uma região metropolitana consagrada, porém um plano que não incorporava um município de Petrópolis, que tem um tamanho significativo. Aí tem que mudar o plano. Aí eles levaram, para mim é uma crítica minha, levaram 7 anos para corrigir esse plano, que agora finalmente botar Petrópolis. Agora botaram Petrópolis. Foi aprovado. Petrópolis já foi, saiu, agora voltou. E aí foi aprovado o plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano Integrado, o PDUI, foi aprovado, tem coisa de um mês, mais ou menos, e finalmente. Mas já, no meu ponto de vista, 7 anos depois, já defasado. No sentido de aí vai ter que refazer alguns pontos. As coisas mudaram. Mudam muito. Teve pandemia. É dinâmico isso. Não, está em plena eleição de governador. O plano vai ficar secundário. Então a discussão do plano de metropolitano. Vai secundário sim ou não, né? Vai depender da gente, engenheiros e arquitetos, se a gente coloca isso na agenda dos candidatos. Eu assim, recito que é um tema ainda que todo mundo fala, a gente vê falar região metropolitana para cá, mas ainda não está introjetado assim, na política como deveria. A gente ainda não conseguiu. Então, eu acho ótima essa sua sugestão. A gente precisa colocar a nossa turma, que entende do quanto que é importante essa conexão e essa integração, para a gente pressionar. Não, eu fico indignado, assim, não é uma palavra pesada, mas... Poxa, com essa tecnologia, tudo a gente faz no celular hoje em dia. A gente não conseguir ter um sistema de bilhetagem ou de passagem que a gente integrado, simples. É um, é outro, é o já que já Nós já estamos até liberando. Já a cidade que não precisa mais pagar transporte. E aí aqui a gente tem essa confusão pela falta de integração, né, de articulação intergovernamental. Mas você sabe que a gente pode pegar, que eu vivo na frase do Ulisses Guimarães, né? Sabe, a frase que ninguém mora no estado nem no país, a gente mora no município. E se a gente mora no município, é o município que tem que ter prioridade. E ter a iniciativa também de fazer essa junção. Você acha que esse pessoal, Eduardo Paes e os outros governadores estão... O Eduardo Paes talvez um pouco mais, o outro... A minha esperança é que esse tema, devido à complexidade que ganhou, né, na mobilidade, por exemplo, eu tenho acompanhado as pesquisas, assim, não de quem vai ganhar. Não, estou falando pesquisa de prioridade, das pessoas. Tanto da nas população. Cidades, quanto nas regiões metropolitanas, o tema da segurança, da saúde e da mobilidade são os temas hoje centrais, né? Foram na eleição passada dos municípios e eu não tenho dúvida que vão estar presentes nas eleições para governador dos estados agora no ano que vem. E acho que a saúde e a educação está fora um pouco da nossa conversa aqui, por conta do que a gente falou. Estão protocolados de outra maneira, estão organizados de outra maneira. Agora, a questão da mobilidade, a gente vai ter que... Você tem sido procurado, você tem sido questionado, ou pares seus que trabalharam têm sido questionados, ou nada no momento, com relação à região metropolitana? Mas será, né? Mas será. Será? Eu acho que o tema assim... Está árido? Não, porque também acho que aí é a crítica da pergunta que vocês me fizeram, que eu vou fazer. Eu acho que o Instituto Rio Metrópole, ao se preocupar com ações
pontuais de urbanização de ruas, nada contra a urbanização de rua, nada como tirar o povo de pisar na lama. Mas isso não é missão do órgão metropolitano. O órgão metropolitano é uma coisa mais macro. Esse que nós estamos tratando aqui, de coisas estruturantes. Né? Isso aqui é perfeitamente da prefeitura. Passar recursos para que a prefeitura faça, não tem nada contra. Agora, não acho que um organismo dessa magnitude, com essa missão, vai tratar isso. Vai tratar disso. Sim, guardando todos os respeitos aqui a qualquer político, você acha que o Eduardo Paes está pegando uma carona na questão da região metropolitana quando faz esse avanço que eu faço na questão do transporte, que ele vai fazer uma rodoviária ali, outra rodoviária, que ele tá te avisando que vai... Não está. Ou ele está fazendo uma coisa individualista. Você acha que, do ponto de vista seu, como técnico... Peraí, como o órgão metropolitano não se apresenta, do ponto de vista, na estatura política, estou falando política, né? Que deveria, na minha opinião, o Instituto Rio Metrópole que deveria presidir essa discussão, envolvendo a Secretaria de Estado de Transporte, dos municípios, os prefeitos, mas não cuidou. Fica um vazio, então os prefeitos, o prefeito da capital, com vai mais tomando recurso, iniciativa. vai tocando, tem o BRT. Agora, eu acho que nesse campo da mobilidade, se não houver uma conversa profunda, articulada, não vai funcionar. Né? Vai ser uma imposição, né, que não vai dar liga. Então, eu não tenho dúvidas que o tema vai ser presente na eleição, né, vai exigir, né, dos candidatos um posicionamento mais profundo, mais bem preparado para dizer como é que vai se resolver a questão. Tem gente ainda preparada nessa discussão que você formou ou que estava no teu time? O pessoal já demandou, ainda tem gente. Nos municípios, né, na Prefeitura do Rio, no próprio governo do Estado, sem dúvida, temos técnicos. Uma pena porque a taxa de renovação é muito feita por cargos de confiança e eu não sinto ter um quadro permanente. Isso era melhor. Esse é o problema. Os municípios, principalmente os menores, o corpo técnico é muito de cargo de confiança. É muito volátil. A palavra ele é volátil. Fazer de ser educado é volátil. Aí você não tem para quem passar o bastão. Né? Isso é ruim. E o Estado também, com dificuldade de fazer concurso. Então, existem pessoas ligadas no assunto, como nós estamos conversando aqui, mas eu acho que a gente vai precisar retomar e formar a gente no sentido de, que eu te falei lá no início, de formação continuada, de construir pensamento crítico sobre o assunto para que a gente possa, de novo, ter boas conversas e tendo boas conversas, nascer bons projetos. Você está disponível nessa discussão? Eu estou. Eu acho que é dever. É dever nosso. Né? Já está faltando uns 10 minutos? Estamos aqui por isso. Por isso. Tá? Eu acho que isso, veja só, Vicente, e eu repito sempre isso, eu acho que a gente faz aqui um trabalho de prestação de serviço muito grande. Quando a gente não pensou que ia fazer. Quando começou com outras teses. Primeiro, historicamente, trazer a presença do Vicente Loureiro, que tem um perfil histórico na área de região metropolitana. Talvez você seja, sem nenhuma, não precisa você ficar aborrecido comigo se eu faço elogio demais, mas, na verdade, você é um dos mentores intelectuais da área da discussão sobre região metropolitana e você não tem como fugir disso, até porque você apresentou aqui. A outra coisa é que a gente faz a história do profissional, que é você. Você precisava gravar isso de alguma maneira, isso ficar historicamente gravado da sua participação. Em 1 hora só é muito pouco. Claro que tem uma discussão muito grande, eu acompanho essa questão do Instituto, acho que o Instituto tem equívocos terríveis, tem vários equívocos, é necessário rever aquela questão dos equívocos do Instituto, e acho que depois a gente traça aqui a história da engenharia e da arquitetura um pouco, e a gente vê quem são o perfil dos profissionais que a gente luta tanto, que tenha concurso público, salário, essas coisas todas. Bom, então, eu queria, para não perder a tua vinda aqui, e que eu acho que é importante, eu queria falar um pouquinho sobre a AGETRANSP, se você me permite. Claro. Você me permite. Por favor. Você é o conselheiro da Agência Reguladora de Transporte da cidade do Rio de Janeiro.
Do Estado? Do Estado do Rio de Janeiro, que é pior, que é mais amplo ainda. Desculpa, o pior. É mais amplo ainda. A discussão é a seguinte, porque é difícil essa discussão do transporte, Vicente, a discussão, e a gente está nessa discussão sem citar erros estratosféricos que tem nessa questão. Primeiro, eu queria que vocês... Fica à vontade. Fica à vontade. Não, e eu acho que se tiver de sair justo e não quiser me responder, também faz igual no Congresso Nacional lá, o cara, não, eu vou responder isso. Aí vai... De jeito de jeito nenhum. Eu sei que é brincadeira. Como é que é essa questão da supervia, Vicente, pelo Cristo? O que é que nós temos de caveira de burro na supervia? Caveira de burro, quando eu era garoto, quando não andavam as coisas, dizia que tinham enterrado a caveira de burro e não andava. Que você pode procurar resposta. Dão duas dimensões que eu acho que... Primeiro, ter sido uma das primeiras concessões, e foi o Estado do Rio de Janeiro foi pioneiro, inclusive na frente do governo federal. As primeiras concessões produzidas lá, ainda nos anos 80, nos anos 90, foram feitas aqui, antes do governo federal se organizar, inclusive. Então, pecamos pelo pioneirismo. E, ao fazer as concessões, também temos contratos... Fomos rápido demais, soldado demais na questão da privatização. E resultaram em contratos muito ruins. E que a regulação deles, o ajuste dele, também não entendemos, e isso é uma luta minha pessoal, porque eu acredito que a concessão é importante no nosso país, por conta de que a gente não tem recurso para fazer tudo e ela faz parte. Não quer dizer que ela vai ser eterna. Né? Mas se faz necessário, a gente tem que criar um ambiente adequado para isso. E a regulação, na minha opinião, ela deve ser proativa. É ruim quando você vê que está apresentando multa atrás de multa. Significa que não está funcionando bem. A regulação proativa é aquela que vai ajustando o contrato, porque a vida muda. As circunstâncias da economia, os hábitos da população. E a gente vai ajustando para melhorar o programa, o projeto. Exatamente. Entendeu? Você vai ajustando para melhorar. Ano passado eu tive contato com um dado, por exemplo, que a CPTM, lá de São Paulo, a Companhia de Trens de Metropolitana de São Paulo, faz pesquisa regular sobre como é que o comportamento do usuário. E eles descobriram lá, no início do ano passado, que estavam transportando mais mulheres do que homens. Isso é uma mudança. Não, mudança. Aí, reivindicação, nível de reivindicação. Muitas reivindicações para instalação de creches na proximidade, para que a mulher possa... Nas estações, para poder facilitar. Aí eles começaram a criar um programa nas estações nodais, assim, criar um programa com a prefeitura local de fazer creche para atender, e creche com horário estendido, porque, enfim. Então, você vai mudando, porque a realidade vai mudando e você vai se ajustando. A demanda das pessoas vão te apresentando propostas e você vai encontrando soluções. Na rodovia, vai chegando essa tecnologia free, como é que é? Free flow. Né, aí já dispensando talvez praça de pedágio, o mundo gira e a gente tem que ir É difícil hoje o cara ficar parado meia hora na praça de pedágio. Então, assim, na minha avaliação, tanto os contatos foram ruins, quanto a maneira de gerir, de fazer essa governança e a participação da agência não foi como eu acho que deveria ser. Não evoluiu. No sentido de ser proativa, não é mais proativa. Então, a gente foi levando essa situação e também a questão da a falta de altivez, às vezes, né, de autoridade, que a gente também, por conta das crises políticas que a gente viveu aqui no Rio, e são muitas, a gente também não fez penalizar no sentido de criticar mesmo, porque lá no combinado, o governo, o Estado deveria fazer tanto investimento, ou a empresa tanto investimento, nenhum nem outro cumpriu. Assim, em português, muito claro. Vicente, eu sei. Mas eles alegam muito a falta de segurança em determinados trechos. É verdade. E aí começa a prejudicar. Claro. Mas, Vicente, me diga uma coisa, eu acho que isso da segurança é importante. Mas, assim, Vicente, o diagnóstico está feito. Eu acho que é perfeito o seu diagnóstico. O meu é esse também. O dele, mesmo não conhecer. Qual é a solução, Vicente? Se tem um diagnóstico, nós sabemos dos problemas, sabemos o que tem, o que é certo, não vai ter mais trem. Durante 15 dias não vai ter trem. Nós vamos sentar e vamos discutir, é isso? Não, estou exagerando. Vou dar minha opinião. É isso. Não sou especialista, sou um generalista, o urbanista é um generalista,
é um clínico geral, não é? Eu também. Né? Mas, enfim. Eu me esforço para ser generalista. Eu acho que a gente já fez funcionar e não é caro voltar a funcionar e ir por partes. Não acredito em solução mágica. Não vai aparecer um saco de dinheiro para resolver todas as pendências, né? Inclusive essas de segurança que você colocou. Mas vocês vão lembrar, na época da Olimpíada, né, e da Copa do Mundo, o trem até Deodoro funcionou com intervalos de metrô. 6 minutos, 7 minutos de Headway. Maravilhoso. E teve, pra você ter uma ideia, a quantidade de pessoas que entravam e saíam da estação de Madureira chegou a ser 5 vezes maior do que é hoje. Para tu ver como é que era importante essa confiança. E tendo confiança, pontualidade, confiança, o passageiro fica. Não tendo, ele vai para o ônibus, ele vai para o Uber, ele vai fazer uma carona, né, solidária, ele vai se virar. E foi o que aconteceu. Então, nós já provamos, sem um investimento... tem novo, tem. Material rodante não falta. Então, o que falta é a parte elétrica, sinalização, acessibilidade, e que não é uma coisa absurda nesse ramal, nesse pedaço de ramal, que é fundamental. Dali vai o ramal para Santa Cruz, dali vai o ramal para a Baixada. E tem um outro ramal que passa pela Leopoldina que vai a Caxias. Eu acredito que se a gente retomar, né, esse projeto de ir transformando o trem numa espécie de metrô de superfície, não é bem metrô porque é outra forma de gerir, de engenharia, de processo, é diferente, mas ele pode oferecer um intervalo de pelo menos seguro. O Central Deodoro. No primeiro momento. Eu acho que aí, depois agora vamos levar até Campo Grande, agora vamos levar até Nova Iguaçu. Eu posso... Porque não vai dar. Eu pessoalmente, priorizei essa questão da região metropolitana, a qual você tem um trabalho muito forte e se dedicou muito. Essa questão da Getran, queria que já está no horário de terminar, eu queria que você... Porque tem a questão do metrô que não anda, a questão do metrô que não anda, a questão de tarifa zero para barcas e a questão de tarifa zero para o transporte. O que você acha dessas três coisas, rapidamente, se é possível? Tem um drama nacional. O transporte público está perdendo espaço. O transporte individual está aumentando? Aumentando. E para vocês terem uma ideia, nos 3 sistemas que a Getransp tem a missão de fazer a regulação, os 3 não voltaram à situação de oferta que tinham antes da pandemia. Nem o metrô, que está quase lá, mas não chegou. Supervia está na metade e barcas lá embaixo. Por outras, não caberia. Não caberia, não tem mais. Mas isso no Brasil como um todo. A Confederação Nacional de Transporte, é um órgão privado, né, fez uma pesquisa em 2017 e 2022 nas cidades acima de 100 mil habitantes no Brasil. E na média nacional, a situação hoje é que o transporte individual é maior do que o transporte público. Então, nós temos uma crise grave. E aí entra tudo. Entra a tarifa, entra a sustentabilidade, entra a maneira de governar. Eu acho que, na minha opinião, esse tema vai ter que estar presente na eleição. De novo na agenda. Nós vamos ter que discutir todas essas questões. Como é que nós vamos organizar isso, financiar esse serviço. Eu quero fazer uma última pergunta. Uma última pergunta, você precisa não ficar nervoso, você tem que sair. Assim, olha só, o que você está me dizendo? Está me dizendo assim, o que eu estou entendendo? Você vê, eu às vezes tenho dificuldade de entender as coisas. É meu feitio. Você está me dizendo o seguinte: pode investir em metrô, pode investir, botar zero de tarifa, pode investir no trem, que as pessoas vão continuar andando nos seus carros. É isso que você está falando? Não, eu estou dizendo que a gente precisa investir em transporte público mais do que nunca. Para poder resgatar, mas a gente precisa oferecer credibilidade, conforto, pontualidade, segurança para que o sujeito largue o automóvel e volte a usar o transporte público. Porque se o transporte público, eu que moro em Nova Iguaçu e trabalho no centro da cidade, o trem me traz, quando ele anda bem, ele me traz mais rápido, com mais segurança do que qualquer outra forma. Meia hora, sentado. Não, é incomparável. É incomparável. O problema é essa situação de... E panoramicamente é melhor, porque você vai vendo a prova. Ainda vai poder...
O problema é o desconforto, é a insegurança, é a falta de pontualidade, essas coisas todas que vão gerando aquela sensação de que, pô, eu não vou ficar aqui porque eu vou me perder hora, eu não vou conseguir. Eu acho que investir em transporte público vai ser fundamental. Deixa eu me permitir fazer uma pergunta que eu fiz antes de fazer você. Você acha que falta representantes da engenharia e da arquitetura nas câmaras de vereadores, nas câmaras de deputados, no Congresso Nacional? Você acha que falta? Porque nós, por formação, a gente acaba entendendo um pouco mais desses sistemas todos que a gente conversou, por defeito de ofício. Defeito de estudar. Porque a gente tem um defeito de estudar e aí, conhece, desculpe... Então, eu acho que a contribuição que a gente tem a dar, nos 3 níveis, sabe? Eu acho que no Estado, no município, na União, é muito importante a presença de colegas que possam ajudar a desenhar melhor as decisões, sabe? Porque às vezes saem também uns exocets que não têm aplicabilidade, não é? E assim, não tem que você vínculo com a realidade. Você foi mais moderno, a gente fala Frankenstein, né? Você foi de exocet, mais moderno. Mas para fechar aqui, Vicente, eu estava vendo, acho que umas 3 semanas atrás, que o campeão de transporte não é carro, não é moto, é bicicleta, né? Não. A bicicleta está muito à frente. Tem crescido bastante. A taxa de crescimento é importante, mas nas últimas pesquisas, o andar a pé tem crescido muito, por causa do custo também, da tarifa. O andar a pé tem crescido muito e o transporte individual. O transporte individual teve um crescimento muito grande e o Uber também aumentou muito. Que não entra nas estatísticas, não tem estatística do Uber. Acoplado nisso. Que não tem uma estatística formal do Uber. Você não tem, porque o Uber não é uma empresa. Aumentou o transporte individual, empacotado nisso está o Uber e o crescimento da moto. Aí sim. A moto é exponencial. Em Belfort Roxo, por exemplo, nos últimos 10 anos, multiplicou por 10 a quantidade de motos. Isso é uma loucura. Vicente, você prestou um serviço a nós aqui, ensinou a nós, você me ensinou um pouco mais. Você sabe que a gente aprende com pessoas igual você. Quando entra aqui falando, foi debate, conversa. Não, mas você não sabe o que é o serviço que você presta. E eu fico satisfeito, eu e Barato ficamos satisfeitos, apesar de que a gente de prestar esse serviço à população, de conhecer um profissional como você, conhecer o teu trabalho, levar o teu trabalho. Você é um profissional de Nova Iguaçu, vive em Nova Iguaçu, eu morei em Nova Iguaçu, ele é de... Então essa coisa, entendeu? Essa coisa é importante que a gente traga aqui para poder registrar. Né? Esse compromisso. Esse compromisso de registrar. Só para fechar agora realmente, o seu curso de mestrado não, doutorado em quê? Urbanismo. Mas é o quê? A tese é a expansão. É sanduíche? Foi um modelo que eu fui lá, fiz os créditos, depois foi a construção da concepção da tese e agora eu tenho que fechar o trabalho. E o tema é a expansão urbana da região metropolitana. Eu vou pedir a você, para o ano que vem, eu vou te convidar de novo, se o Barato permitir, vou pedir você para a gente dar uma estendida nessa discussão de urbanismo. Tá bom. Eu acho que tem uma questão que eu queria discutir com você, que eu defendo que o problema do Rio de Janeiro não é de segurança pública, não é só matar bandido. Eu acho que tem uma diferença. Eu defendo, outro dia eu trouxe a Tainá de Paula aqui, ela parece que defende a mesma coisa. Eu defendo que é um problema de habitação. Nós precisamos de habitação, eu acho que é isso que vai fortalecer. Vale a pena. Bacana, muito viu? Obrigado. Vicente, desculpa alguma coisa. Excelente. Espetacular eu conheço você, sei do seu trabalho, sei do seu prestígio, sei da sua dedicação. Eu queria te agradecer por você ter vindo aqui. Muito obrigado, Vicente. Um abraço a todos. Obrigado.